Fala, patriotas! Como é que vocês estão, hein? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia 18 de novembro, estamos chegando ao final de mais uma semana sob a proteção de Deus, mas as pessoas estão ficando cada vez mais aflitas com o rumo que as coisas estão tomando por aqui, né? E com razão, porque realmente algumas figuras aí do alto escalão, né, do Olimpo, vão perpetrando cada vez mais ações e parece que são imparáveis. Ninguém fala nada, o Senado se omite, os deputados parece que se enfiaram num buraco e não vão sair de lá até segunda ordem. A coisa está ficando difícil, complicada. E a situação, né, para a maioria das pessoas, está se tornando desesperadora. Porque veja só, nós acabamos de sair de uma situação ali muito controversa, digamos assim, onde nós sequer podemos questionar, nós sequer podemos perguntar, duvidar, porque senão a gente tem medo de ser preso, incluído no inquérito, ter as contas bloqueadas, né? Ontem teve decisões aí nesse sentido. Quer dizer, a coisa só vai afunilando e as pessoas estão ficando cada vez mais desesperadas, e com razão. A gente não vê uma luz no fim do túnel. Mas calma, meus amigos, nenhuma tempestade dura para sempre. O sol há de brilhar. O dia mais bonito é precedido da noite mais escura, então fiquem tranquilos, porque isso não vai durar para sempre, né? Sabe aquela história de que quando você mente uma vez, você tem que mentir pro resto da vida para sustentar aquela sua mentira inicial? Pois é, algo parecido acontece com parte do judiciário brasileiro. Então, quando uma ilegalidade é cometida, aquela pessoa que cometeu aquela ilegalidade, ela tem que continuar com as suas ações, porque senão é o mesmo que admitir que ela cometeu ilegalidades. Não sei se deu para entender, mas é mais ou menos isso. Ela tem que persistir, avançar, ela não pode retroceder, porque no momento em que ela retroceder, ela vai cair. E essas pessoas, ou essa pessoa, não vai fazer isso. Tá? Então vai chegar um momento que realmente a coisa se tornará insustentável. Eu sei que já parece insustentável, na minha visão até já poderia estar configurado dessa forma. Mas em breve nós saberemos do que isso se trata exatamente, tá? Entendam que isso não vai durar para sempre, meus amigos. Essa é a leitura que eu faço, porque a realidade não vai comportar essa situação. Então não vamos desanimar, não vamos desistir, porque é isso que a esquerda quer que a gente faça. Vamos seguir firmes nessa luta, porque eles querem que a gente desista para que o caminho fique livre para eles fazerem o que quiserem com o nosso país. E nós não podemos permitir que isso aconteça, tá certo? Bom, na visão de muitas pessoas, as ações do ministro Alexandre de Moraes foram longe demais, né? Então antes de ontem, ele determinou bloqueios de contas aí de pessoas, empresários que estariam ligadas direta ou indiretamente às manifestações que, segundo ele mesmo, são antidemocráticas, né? Até hoje eu me pergunto, o que seriam ações ou manifestações, no caso, antidemocráticas? Acho que não há uma definição legal para isso, né? O Senado também não vai responder a essa pergunta, eu tenho certeza disso. Mas veja só, bomba, Alexandre de Moraes bloqueou contas de um banco por ter caminhões financiados por lá. É isso mesmo que vocês leram. Eu vou até ler de novo, ó. Alexandre de Moraes bloqueou as contas de um banco por ter caminhões financiados por lá. Ele não bloqueou apenas contas de pessoas que participaram das manifestações ou financiaram e coisas do tipo. Não, ele bloqueou contas de um banco só porque tinham caminhões financiados por esse banco. É isso mesmo que vocês viram, né? Então, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de 43 contas de possíveis financiadores de caminhoneiros que estiveram nos atos em frente ao QG do Exército em Brasília, como se isso fosse crime, né? Mas tudo bem. Segundo a decisão, ele pegou os nomes das empresas e os proprietários ao qual estavam vinculadas as placas, porém não observou que o banco Rodobens faz a chamado leasing, ou seja, o banco é o proprietário do caminhão até que termine o contrato. E o ministro acabou bloqueando as contas da instituição financeira inteira. Meu Deus do céu, gente, vocês entendem a gravidade disso aqui? O Alexandre de Moraes bloqueou as contas de um banco inteiro, de uma instituição financeira inteira. A decisão dele, nessa sanha persecutória, né, ou perseguitória de pessoas que estão apenas manifestando ali pacificamente, ele simplesmente bloqueou as contas de uma instituição financeira inteira. Vocês têm noção do que é isso? E o banco deve estar até agora perdido, sem ter acesso aos autos, sem saber o que aconteceu. Imagina os clientes desses bancos.
né? Clientes ali que trabalham com o mercado, ou que depende, sei lá, de repente foram pagar contas e não conseguiram porque estão com suas contas bloqueadas. Gente, isso aqui é algo gravíssimo. Então veja a lista de pessoas que tiveram as contas bloqueadas, né? Então tem uma lista enorme aqui. A cidade de Sorriso, Água Boa, Cuiabá, Nova Mutum, um monte de cidades, ó. Então, ó, constam ainda as empresas Sinar, Cosper e Cipal Indústria e Comércio Limitada do Rio Grande do Sul do Paraná, respectivamente, que possuem diversas filiais em cidades do Mato Grosso. Então, a Rodobens diz que ainda não teve acesso à decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que determinou o bloqueio das contas do Banco Rodobens, e afirma que não teve envolvimento com os atos antidemocráticos, primeiro porque não houveram atos antidemocráticos, né, que se espalharam pelo país após a derrota do presidente Jair Bolsonaro nas eleições, né. Então, o banco teve as suas contas bloqueadas, não sabe por quê, não teve acesso aos autos, e aí, como é que fica essa situação? Uma pergunta que me veio à mente aqui agora é o seguinte: a decisão, em tese, era para bloquear as pessoas que financiaram os atos antidemocráticos. Como eu disse, na minha visão, não há atos antidemocráticos, né? Mas na visão dele há, então tudo bem. Seria para bloquear as contas dessas pessoas que financiaram esses atos, ok. Só que ele acabou bloqueando as contas da instituição financeira inteira, de pessoas que não tinham nada a ver com isso. De pessoas que provavelmente são até petistas, né? Não tinham nada a ver mesmo com as manifestações. Essas pessoas provavelmente tiveram prejuízo financeiro. Tiveram prejuízos talvez imensuráveis. Como é que vai ficar essa situação? Será que essa situação aqui se configura como um erro ou se configura como, de repente, não sei, talvez ali uma extrapolação de limites ou, quem sabe, talvez um abuso de autoridade? E aí, Senado Federal? E aí, Rodrigo Pacheco, será que essa situação aqui se configura como um abuso de autoridade? Porque, tudo bem, foi o Alexandre de Moraes o responsável por essa decisão, mas quando ele toma uma decisão, quando qualquer ministro toma uma decisão, gente, há todo um corpo ali, tá? Um escalonamento dentro do gabinete do ministro que auxilia ele nessa decisão. Então passa por assessores, passa por juízes, sim. Os ministros, eles têm assessores juízes, que são juízes de carreira, magistrados, né? Não sei muito bem como essa coisa funciona, mas eu sei que as decisões passam por juízes. É justamente porque, para ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, não há necessidade de ser juiz de carreira, basta apenas ter um notável saber jurídico, né? E o Alexandre de Moraes entra nessa lista, ele nunca foi juiz, né? Mas tudo bem, esse não é o mérito aqui dessa questão. O mérito houve uma decisão que, no entendimento de algumas pessoas aí, pode ter sido ilegal, né? E aí é que tá. Vai ser configurado como um erro ou vai ser configurado como um abuso de autoridade? Porque, veja, quando a direita comete um erro, né, não é entendido como erro, é entendido como crime, é entendido como ato antidemocrático, como fake news, como qualquer outra coisa, e é logo criminalizado. E agora que o judiciário cometeu um erro, que um ministro cometeu um erro, como é que vai ficar essa situação? E aí, Senado Federal, vocês vão se pronunciar? CNJ? Alguém? Deixa aí a sua opinião. Bom, outra situação que me agrada muito é essa aqui, ó. Manifestação da PGR é contra o afastamento de ministro da Defesa e diretor da PRF, né? Então, houve ali o pedido para que se fosse afastado o ministro da Defesa. Esse pedido foi feito pelo deputado, esqueci o nome dele, né, de tão irrelevante que é, mas teve um deputado aí que pediu o afastamento dele, alegando o relatório, tá? Havia um pedido dos advogados, que queriam inclusive busca e apreensão, e eu já até antecipei, olha, isso aqui não vai acontecer, tá bom? Não vai acontecer mesmo, porque ninguém é louco, tá? O sujeito é louco, mas não rasga dinheiro, aquilo que eu sempre falo, né? Agora, havia um outro pedido que visava o afastamento do ministro da Defesa, feito por um deputado. Isso também eu duvidava que ia acontecer, porque para você afastar um ministro do Supremo, aliás, para você afastar um ministro de Estado, o rito é parecido ali com o processo de afastamento de um presidente, tá? Não é qualquer um, não é fácil assim. Precisaria de anuência do Congresso e tal, então isso não é via judiciário, né? A não ser que realmente ele tivesse cometido algo muito grave, um crime notório, uma ilegalidade notória e tal. Não foi o caso, obviamente, né?
Então, em manifestação encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, nesta quinta-feira, a Procuradoria-Geral da República opinou pela rejeição de pedidos de investigação e afastamento do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o Silvanei Vasquez, e do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Apontando questões processuais, a PGR pediu que o ministro Alexandre de Moraes não dê prosseguimento aos pedidos feitos pelo senador Randolfo Rodrigues e pelo deputado federal Marcelo Calheiro, é esse mesmo cidadão, deputado Marcelo Calheiro, né? Resta saber, e aí eu quero saber a sua opinião, você acha que o ministro Alexandre de Moraes vai respeitar dessa vez a manifestação ali da PGR? Sim ou não? Coloque nos comentários. E eu digo dessa vez porque em outras ocasiões ele não respeitou, né? Será que dessa vez ele vai respeitar? Não sabemos. De qualquer maneira, hoje é um dia, né, bom para o Brasil, um dia aí que nós temos boas notícias, tá? Ao meu ver, é o dia que mostra aí que realmente essa escuridão está chegando ao fim. Pode ser a luz no fim do túnel que a gente tanto enxerga. Como eu disse, para que um ministro do Supremo Tribunal Federal caia, muitos desdobramentos precisam acontecer, tá? Não vai ser do dia para a noite. E olha só, nós tivemos uma ação aqui, né, desse bloqueio de contas aí, a mando do Alexandre de Moraes, que pode dar início a esse processo, tá? Mas antes disso a gente precisa resolver a outra situação. Todos vocês sabem, né? Eu queria que o Alexandre de Moraes sofresse o impeachment no ano que vem, porque assim o presidente Bolsonaro poderia indicar outro no lugar dele, além dos dois que ele já teria direito, né? Entretanto, se as coisas continuarem como estão, se a gente não conseguir reverter essa situação, o que eu duvido, eu acho que nós vamos conseguir reverter, né? Mas se esse não for o caso, eu não sei se eu vou torcer para o Alexandre de Moraes sair ou não, porque se ele sair, o Nine é que vai indicar outro para o lugar dele, eu não sei até quanto isso é vantajoso para nós, né? De qualquer maneira, eu tenho fé que nós vamos conseguir reverter essa situação. Desistir não é uma opção. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.